Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas com o professor Jung Musung. O texto de hoje é o Evangelho de João 13, lá vai picadinho, de 31 a 33, a 34 a 35. Nós vamos ler completo, tá? De 31 a 35, acompanhe aí na sua versão da Bíblia, e depois a gente pergunta para o professor Jung por que eles picam o texto desse jeito. Nós vamos acompanhando como referência os textos que são utilizados na liturgia dominical da Igreja Católica. Enfim, é por isso que a gente tem esses recortes. O tema proposto, a vanglória do mundo que mata e a glória de Deus no amor gratuito aos que sofrem. Vou fazer a leitura aqui na minha tradução da Bíblia, diz assim: Quando Judas Iscariotes saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado, e também Deus foi glorificado nele. Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, eu vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar, e eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu dou a vocês um mandamento novo: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Jung, então, era um trechinho que tirava essa passagem do aonde eu vou, vocês não podem ir. Qual que é o tema principal? Pelo título é a glória ou é o amor? Porque são as duas palavras que aparecem mais vezes, né? É, Enfim, segue como você pensou essa reflexão. eu acho que assim, para a gente entender esse texto que é meio estranho, né? Parece meio metafísico, uma coisa muito espiritual, no sentido assim, muito abstrato, né? Quer dizer, agora foi glorificado o Filho do Homem, glória, 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 pum. E aliás, uma das Uhum, coisas que quando eu frequentava na igreja, desde jovem, eu não conseguia entender esse negócio de glória, glória a Deus, porque glória de Deus, a palavra glória para mim era muito estranho, porque não era do cotidiano de um jovem, né? Mas para a gente entender por que que Jesus está discutindo a questão da glória, e mais do que isto, né? Essa, essa afirmação, eu e o Pai somos um, que nós vimos na semana passada, que no fundo ele está discutindo isso, a glória do Filho do Homem e o Deus foi glorificado nele. Por que que Jesus está, ou o evangelista do João, está discutindo, retomando essa discussão, né? Então, a gente precisa entender com um pouquinho anterior, que é essa discussão, né? Quando Judas saiu, saiu de onde? Saiu da sala onde teve a ceia. João não fala da ceia, só fala do lavar pés, né? Mas os evangelhos, os sinóticos fala. Então você teve a ceia, Judas sai já como caminho para o esquema de trair Jesus e ser preso, né? E Jesus sabe disso, então ele está falando dessa coisa, dessa relação. Então, nesse contexto, o Jesus está sabendo que vai morrer. E por que ele vai morrer? O pessoal, não, porque Deus planejou isso? Não, porque Jesus vê a situação, ele já arranjou um monte de encrencas, já há muito tempo atrás, o pessoal diz, não, Jesus faz coisas que não é aceitável, precisa matar, precisa prender, e tá, então tá todo mundo correndo atrás dele, né? Então ele está sentindo, já foi, já os meus caminhos, ele poderia fugir, mas aí seria romper, fugir da missão. Então ele disse, olha, eu vou manter a missão de... Aí, qual é a missão? Eu vou discutir um pouquinho para depois. Então, depois aí vem, então, nesse contexto, fala da glória. E quando normalmente pensa a glória, eu até fiz questão de colocar no texto, que vocês vão acompanhar do lado, que é o que significa glória, né? E aí no dicionário isso aparece um pouco o poder, o prestígio, você ter o reconhecimento, você é grande, né? Então é um herói, né? E aí, então normalmente a gente associa isso com Deus, tá? A glória do imperador,
e Deus. Então, o imperador é aquele que representa a Deus. Essa é sempre essa discussão que a gente tratamos de como o Império Romano trata o imperador como filho de Deus. Então, a glória de Deus está no imperador. Ora, Jesus, ao morrer na cruz, ele está sentindo isto, ele recebe glória? Não, porque não. Daí é uma forma de separar. Jesus não tem nada a ver com Deus. E o que Jesus e o Evangelho de João quer reafirmar é assim: eu e Deus somos um. E sendo um, né, a glória está nos dois. Isso é importante para dizer assim. Então tá, mas o Filho, isto é, Jesus, não vai ter glorificado. O que Jesus está dizendo? Na perspectiva das religiões tradicionais, a glória de Deus mostra o poder. E, portanto, Jesus não é glorificado. Muito bem, um pequeno problema de conexão de internet, já estamos de volta. Jung Então, estava falando então, sobre ser ou não ser glorificado na cruz, né? isto. Então, diz assim, ó, se a glória está em Deus, e Jesus, que é um com Deus, morre na cruz, não faz muito sentido. Aí vem. Você precisa reinterpretar o que é a glória de Deus. A glória de Deus acontece em Jesus. Logo, você precisa repensar o que nós pensávamos sobre Deus e a glória. Então, o discernimento sobre a visão correta ou equivocada ou idolátrica de Deus se dá na figura, na vida de Jesus. Em Jesus é glorificado. Deus é glorificado em Jesus. Mas Jesus morreu na cruz. Isto significa que a nossa compreensão sobre a glória de Deus está equivocada, é idolátrica. E aí então, como é que é a solução? E aí a segunda parte do texto que explica: eu lhes dou um novo mandamento, e que é que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Então, de novo, esse tema que aparece sempre no Evangelho de João, aparece muito no Evangelho de João e nos pensamentos das cartas de João. Deus não é poder, Deus é amor. Então, a glória de Deus se revela no amor e não no poder e na riqueza. E quem é que mostra isso? O amor de Jesus. E que tipo de amor? Aí não é amor, como todo mundo pensa, amar os meus amigos. Né? Isso é uma outra discussão que aparece. Né? Amar só os amigos não faz nada de novo. Então, a chave para entender a glória de Deus e a glória de Jesus está no amor e não no amor do mundo. Isto é, amor dos meus, os outros que se danem, né? Ou amor das coisas que você tem. Né? No novo Papa, Leão XIV, entrou um debate uma vez, antes de ser Papa, obviamente, com o vice-presidente dos Estados Unidos, que disse que o amor ao próximo que Jesus ensinou é amar a família, os amigos, os próximos e, na distância, os longe. E aí os imigrantes a gente precisa amar. Essa era a visão que você tinha, e era em nome de. E assim, era o católico mais conhecido, famoso dos Estados Unidos, era o vice-presidente. Né? E o atual Papa, na época, cardeal Prevost, né? Ele disse: não, não é isso que Jesus ensina. É isso, volta a esse tema. O que nós devemos amar como Jesus amou. E como é que Jesus amou? Amou aqueles pequenos, aqueles que estão sofrendo. Essa era a discussão do cardeal com a questão da imigração. Então, nós devemos amar todas as pessoas, começando com aqueles que estão sofrendo muito. Então, a glória de Deus se realiza quando nós amamos as pessoas que sofrem.
essa é a mudança fundamental sobre o que é glória. Porque normalmente não, o papel da religião é mostrar a glória, oferecer glória a Deus. Isto, dará glória a Deus, não no poder, na riqueza, no egoísmo, na exclusão, mas no amor como Jesus amou, que é cuidando dos pequenos. E volta no fundo da discussão do amar, opção pelos pobres, opção pelos os excluídos, né? Que é amar da forma como Jesus ama. Eu acho assim que essa articulação, né, entre o Pai e o Filho, Jesus, Pai e Jesus, se unem na glória, na glorificação, não com o poder, mas no amor ao próximo, aos que sofrem. Faz sentido? Ou você, Bem, o que você então, acha? se a gente olhar esse texto na perspectiva dessa chave de leitura, nós vamos dizer o seguinte, que tem duas possibilidades, ou a primeira parte fala sobre a glória, a segunda sobre o amor, eles juntaram e colocaram juntos, Uhum. ou então é uma reflexão sobre que tipo de glória que tem a ver com amor, e Uhum. aí a gente poderia dizer, como você está propondo para a gente, que a glória tipo imperador, que é a glória do poder, do dinheiro, do sucesso que leva à exclusão, ela é uma glória idolátrica, porque ela tem uma falsa imagem Uhum. do que seria Deus de verdade. E aí Uhum. então Jesus, que tem essa união com Deus, porque ele e o Pai ele vai expressar um outro tipo de glória que pode parecer completamente absurdo, porque o final é do símbolo do fracasso, de morrer na cruz, mas é a glória que vem da experiência do amar e do amar ao próximo. Até morrer. Essa é a coisa. Amar como Jesus é amar a tal ponto de que, ao defender a vida dos pequenos, corre o risco de morrer. Daí que E isso Jesus se está torna nessa. glória. Aí é a glória. Então, Jesus, a Bíblia faz essa coisa de vanglória. Então, a glória que o mundo busca, para a Bíblia, isso é uma vanglória. Uhum. Isso é uma falsa glória. Né? E a verdadeira glória. E aí, nesse sentido, o papel das igrejas e de todas as pessoas de boa vontade é defender o amor às pessoas. Alan, Uhum. você Sim. saiu, você congelou? Continuando, cada vez que dá uma travadinha, o Jung me invoca, fala: "Alan, você está por aí?" Ah, deu para acompanhar, você deu uma paradinha, mas deu para pegar essa coisa da relação entre glória e o amor ao próximo. E aí, eu acho que assim, no tempo hoje, né, que assim, diversos líderes políticos estão usando religião para justificar-se, né, seja no bolsonarismo, seja na Europa, nos Estados Unidos, Uhum. do vice-presidente que é católico e tal, ficou cada vez mais contemporâneo a interpretação sobre o que é verdadeiramente o que é de Deus. Né? E que consiste em ser o amor cristão. O amor cristão é de cuidar, amar como Jesus. Uhum. Né? Jung, se a gente pensar que a verdadeira imagem de Deus que Jesus revela é a do amor ao próximo, Uhum, e como esse amor ao próximo se concretiza na vida, essa imagem fica completamente atual, como você diz, e mais do que isso, ela questiona boa parte daquilo que se oferece aos próprios cristãos e cristãs, porque uhum, muitas vezes o que se oferece está associado a isso que você chamou de imagem idolátrica da glória que vem do poder e do sucesso, né. uhum. É isso. Muito bem, quem acompanhou a gente até aqui, com todo problema técnico, quem acompanha a gente de verdade, Ju, que tá muito afim de pensar a Bíblia a partir de uma outra chave de Uhum. leitura, né, porque aqui é o amadorismo total. Se você tem essa paciência e está assistindo a gente, se inscreve no nosso canal, porque cada um de vocês que se inscreve lá, ou compartilha esses vídeos, nos ajuda nessa lógica aí dos algoritmos a chegar a mais pessoas.
É isso, né, E de Jung? colocar gostei e tal, essas coisas que eu não sei muito bem, mas, isso é importante. Isso, a gente e aliás, a gente agradece todo mundo que é fiel ali de escrever a mensagem, nem que seja para dizer: "Valeu a pena, isso aqui foi bom", tal, porque isso nos ajuda também a dar um feedback, né, do Uhum. trabalho que nós estamos tentando fazer. Jung, muito Até. obrigado. Tchau, tchau, até a Tchau, próxima. tchau.